professora Gislene, aos meus colegas que compõem a mesa aqui, e dizer, né, gente, eu sou praticamente a última a entrar nesse rolê aqui, nesse debate, nessa discussão, né, não só na mesa, mas também no debate, assim como a instituição de que eu venho, né, que eu integro, que é a Unicamp, que vai iniciar esse processo, esse debate exatamente, né, parece que foi até, né, a coisa foi pontuada de uma forma muito direcionada, porque só existe, ou existem as cotas étnico-raciais na Unicamp, né, cotas raciais, melhor dizendo, pelo movimento estudantil. Então, nós estamos falando lá dos idos de 2016, com uma greve, com um embate intenso, de 3 meses que a universidade ela para, e foi parada, né, primeiramente por uma ocupação na minha unidade, na Faculdade de Educação, seguido depois de uma organização do movimento estudantil e 12 das estudantes que acabavam de entrar, né, oriundos muitos do movimento secundarista, que teve um papel decisivo nessa luta e no engajamento pelas cotas étnico-raciais. Então, se não fossem dados como esse aqui, que nós estamos partilhando e envolvidos, talvez não existiriam cotas étnico-raciais até hoje, pelo menos na Unicamp, que é de onde eu posso falar, de onde eu vivencio essas experiências como docente há 14 anos, mas com uma relação com a universidade, né, fazendo graduação, mestrado, mas anterior a isso também, né, pela vivência na universidade, a partir da minha mãe, que é o que foi dito aqui, onde estão os corpos negros. Minha mãe foi uma delas, como auxiliar de enfermagem do Hospital de Clínicas da Unicamp. Então, quem conhece a Unicamp sabe que tudo gira muito ao redor, no entorno do Hospital de Clínicas da Unicamp, e que ali, né, existia até então um número significativo de pessoas, né, negras, como trabalhadoras, servidores daquela casa. Então, o meu olhar vem, e esse envolvimento com a universidade exatamente deste lugar, né? Acho que foi citado o Milton Santos, acho que tem toda essa preocupação dele em dizer que lugar nós estamos, né? O que ele fala, não é que não existe o lugar de fala, né? Mas é aonde seremos escutados e que lugares estarão abertos para nos acolher, nos ouvir e, consequentemente, nos mobilizar para que as políticas, de fato, se efetivem. Então, eu acho que é importante a gente valorizar, sim, as manifestações estudantis. Eu acho que a gente fala, né, com propriedade as cotas, as políticas, as instituições, os órgãos, enfim, mas qual é o fim? Ou quais são, ou qual é essa finalidade da política de ações afirmativas? Se a gente não tiver, de fato, né, essa escuta, esse encaminhamento e essa abertura das instituições que nós estamos envolvidas, né, para a construção dessa política. Eu acho que o que foi dito aqui, existe uma trajetória histórica do engajamento político, externo e interno a cada uma das instituições que nós estamos vinculados. Mas esse timing, às vezes, entre o administrativo e as demandas do dia a dia, as demandas que vão surgindo, né, no fazer a política, na efetivação de ações, né, que possam abarcar e cumprir, né, com o seu papel de inclusão. A gente teve uma discussão aqui sobre inclusão, sobre pertencimento. E, é claro, nós estamos falando também da construção identitária, né? Eu acho que um outro desafio que nós temos quando pensamos a dimensão das políticas de ações afirmativas. Então, eu acho que foi os meus colegas que me antecedem aqui fizeram uma fala muito importante do ponto de vista dessa trajetória e da problematização do que vem junto, né, quando nós dizemos ou quando nós fazemos o enfrentamento ou os embates e as lutas para que permitam que os e as estudantes estejam nas instituições. Então, eu pedi para colocar aqui o slide, né, porque eu acho que o debate e a discussão é essa. Vidas negras importam, não só como um movimento, né, que nos acometeu, infelizmente, pela vida, né,
de um homem negro e de tantas outras vidas que são retiradas, acometidas no dia a dia, né, de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, em todos os espaços aqui que o Juarez bem pontuou. Mas eu acho que é sempre importante a gente falar e retratar que essas vidas importam e que as instituições nos quais nós temos este compromisso e envolvimento, né, também se responsabilizem por elas. Eu acho que é extremamente importante e algo que a gente sempre, no calor da emoção, né, político, nos embates, nas negociações e discussões, a gente fala, existe uma responsabilidade. A partir do momento que esses e essas jovens são retirados de suas casas, né, como acabou de ser descrito aqui, e nós não levamos em consideração, né, seus saberes, suas vivências, suas dores, suas angústias, suas dificuldades e desafios que o trazem, nós temos um problema, nós temos uma grande questão que é permitir com que esta universidade tenha espaços de acolhimento, de fala, de escuta, mas também de encaminhamento. Então, como eu disse aqui, quando nós olhamos, né, administrativamente as universidades, e aí eu vou falar da Unicamp, né, a gente pode falar um pouco das estaduais paulistas, e eu vou falar aqui exclusivamente da Unicamp, e alguns desafios que nós temos tido desde os idos desta greve de 2016. Acho que há um movimento estudantil anterior que pautou essa luta, mas ela só se efetivou em meio a um embate violento, né, um acometimento de atos de racismo, de discriminação, de preconceito, de assédio moral, de violência física, de violência psicológica, que marcou esta greve para que esta Universidade Estadual de Campinas tivesse cotas étnico-raciais. Eu acho que nós estamos falando do lugar, né? Essa universidade, ela está situada, né? Eu disse isso ontem, o pessoal está aqui acompanhando, ela está num espaço bastante simbólico, ela está em Barão Geraldo, ou seja, nas terras de Barão. Então, naquele solo, há muita dor, há muito sofrimento, há muito ranger de dentes, mas há muita luta e muita resistência para que os e as estudantes estivessem e chegassem até aqui. Então, eu acho muito legal pontuar, e eu faço questão de se referir os nomes dos colegas, né, que estão aqui, que representam essa universidade também: Guilherme, Ana Rita, Robson, Francisco, Vinícius, Jane, e tem mais um estudante que está lá atrás, que eu esqueci seu nome, mas ele está aqui, está representando. Então, gente, eu acho que esses são rostos, né, que nós temos aí nessa nova universidade, e pensar qual é o desafio de garantir a reparação histórica, a efetividade do direito à educação, e não somente a gente discutir o acesso e permanência, mas também como é que nós vamos combater as desigualdades. Então, essa manifestação dos estudantes é um resultado desse processo, desse combate a essas desigualdades, que muitas vezes na sala de aula, no dia a dia, na correria, nem sempre nos chegam. Quem está numa coordenação de curso sabe que chega ou a estudante que está na iminência de cometer um suicídio, chega ou a estudante que está com problemas de saúde mental, chega ou a estudante que não consegue acompanhar porque não consegue, por sua vez, entender os códigos que existem historicamente postos na universidade. E, nesse caso, muitas vezes, o que este ou essa estudante precisa do acolhimento, precisa da mediação, precisa da escuta. Então, acho que também a gente tem um primeiro momento, né, em movimento, que é a consolidação dos coletivos negros como esse espaço de acolhimento, como esse espaço de pertencimento, e também como um espaço de reivindicação. Mas qual é a contrapartida de tudo isso? Pode passar, por favor. Eu acho que é importante a gente destacar, quando nós falamos um pouco, separar aí um pouco essas discussões, né, que
perpassam como sinônimos, mas ao mesmo tempo nos colocam alguns desafios para pensar a política de ações afirmativas. Quando nós estamos falando do processo de igualdade, de equidade, entendendo esse processo de justiça social que se faz, que não dá para a gente restringir o debate e a consolidação de uma política de cotas sem que todas as universidades que nós estamos aqui representando assumam a constituição e existência de uma política de ações afirmativas. Porque senão, gente, nós vamos continuar chovendo no molhado. Então, a gente almeja, né, a representatividade no estado de São Paulo de 37% dessa representatividade, falava para o doutor Eunice agora há pouco, que é o que a gente almeja, mas, enfim, essa universidade, de fato, onde ela acolhe, entende e absolve essas demandas, essas características, essa escuta e o entendimento de todas essas demandas que vão se apresentando ao longo aí do processo e da trajetória acadêmica desses e dessas estudantes. Então, acho que tem alguns desafios, né, que nós remetemos, que um deles é a garantia exatamente da entrada e efetividade daqueles, aquelas que têm direito, a partir dos processos de heteroidentificação, né, o Juarez, né, impulsionou a gente lá na Unicamp, né, tem aqui o Robson que participou efetivamente, Guilherme Renan, que o procedimento de heteroidentificação da Unicamp só acontece porque houve um engajamento especialmente do movimento estudantil, né, e particularmente dos coletivos negros que assumem essa responsabilidade, que não era ou não competia aos e aos estudantes, juntamente com os servidores, porque a representatividade dos docentes negros, naquele momento nós estávamos falando de 121 docentes no universo de 1.800. Então é isso que nós estamos falando. Não dá para fazer e pensar a política de ações afirmativas sem que nós tenhamos o envolvimento, o engajamento dos e das estudantes. Né? Nós não estamos nem pensando nessa dimensão dos beneficiários, mas nós estamos pensando como partícipes de uma política que está em construção porque as instituições que pertencemos ainda não assumem, não redigiram um documento e um papel dizendo nós fazemos e entendemos política de ações afirmativas, né, a partir desses princípios, com o planejamento, com o orçamento e com a representatividade, a garantia dessa representatividade. Então, acho que tem alguns desafios, pode passar, por favor, já levantados lá em 2003 pela professora Petronília, né, eu fiz questão de trazer essa foto aqui, né, e aí é tietagem mesmo, da professora, que esteve, né, agora no mês de novembro no meu concurso de titular, que também é um indicativo desse processo de exclusão, porque eu estou há 14 anos na Unicamp, essa universidade tem 55 para 56 anos, e essa universidade eu sou a primeira docente negra, mulher negra, né, mulher preta, que é titular nessa universidade. E que nós temos desse total de 1.800, nós temos no total de 1.800 estudantes, docentes, nós somos comigo agora, né, porque um infelizmente faleceu, nós somos em 5 docentes negros e negras titulares dessa universidade. Então, quando nós estamos falando de concursos públicos para docentes e uma trajetória em que, pelo plano de carreira, nós levamos, se a gente seguir tudo direitinho, são 15 anos, e eu antecipei, né, e aí quando o Juarez fala, a gente está em comissão, a gente está em um monte de coisa, enfim, né, os meus orientandos que estão aqui sabem do que eu estou falando, né, porque a gente não tem tempo na agenda, a gente espreme para poder orientar, a gente assume administrativo, a gente assume orientação, a gente assume coordenação, a gente toma na cara, né, de todas as formas possíveis, porque quando a gente chega, as pessoas já ficam assim, nossa, já chegou fulano, então as pessoas já estão armadas para o que a gente vai falar. Então, assim,
essa trajetória, no mínimo, né, assim, pelo tempo, se você for seguir direitinho da entrada até o ápice, são 15 anos. Tá? Então, estou com 14 dessa instituição. Então, houve uma abreviação realmente intencional de que a gente pudesse abrir esse caminho para que meninos e meninas que estão aqui hoje sentados possam vir, possam prestar os concursos e também possam seguir essa carreira. Porque não adianta a gente entrar e ficar no nível 1. Quem sabe, o doutor 1 não é levado a sério nas nossas instituições. Então, politicamente falando, acho que é extremamente importante a gente também entender que vamos ter cotas para docentes, tá? Quais são as condições que vão ser oferecidas para essa carreira. A gente só quer que as pessoas entrem e fiquem lá, fazendo de conta, compondo um número, ou nós vamos de fato pensar em uma política de ações afirmativas que leve em consideração as condições de trajetória, né, acadêmica, com todas as exigências que são postas, né, e que nós sabemos que muitos de nós aí somos arrimos de família, e todas as condições intempéries que nós temos que enfrentar no caminho, quando somos apenas um departamento, um num instituto, um na unidade, e se você é subcoordenação, você é um, ainda tive quando eu estava saindo do Silene chegando, e é assim, gente, é sempre um. É um no programa de pós, um como docente, enfim. Então, assim, eu fiz questão de citar aqui o concurso de titular, porque não para me vangloriar, mas eu acho que para a gente se atentar que se nós estamos falando dessas meninas na graduação, nós temos que pensar esse projeto a curto, médio e longo prazo. Sem isso, gente, nós estamos chovendo no molhado. Eu acho que a gente conquista o direito, mas nós vamos restringindo cada vez mais a ascensão desses e dessas meninas nas oportunidades, seja na formação como pesquisadores e pesquisadoras e também na atuação dentro da universidade. Então, eu acho que assim, a gente não quer apenas que estejam esses corpos negros restritos apenas como servidores. São legítimos e importantíssimos para a instituição, para a cultura que, né, a cultura organizacional. Mas nós queremos também que corpos negros estejam também, não só nessa mesa, mas em qualquer lugar onde que ele está. Eu acho que isso é muito importante. E isso nos leva também a pensar, o Juarez fala aqui dessas etapas, né? Que etapa que nós estamos dessas políticas de ações afirmativas? A gente não tem tempo para esperar que a instituição inclua no seu regimento o que ela pensa sobre política de ações afirmativas, porque os regimentos das nossas instituições não incluem. O que nós temos são fragmentos postos, ora a gente vai mediando aqui, ora a gente ameniza aqui, tem um conflito aqui, a gente altera aqui uma legislação e a coisa vai sendo remendada, gente. Então, acho que nós estamos nesse momento de realmente pensar a efetividade de uma política de ações afirmativas. Nós já temos também esse primeiro, ou os primeiros grupos nas estaduais paulistas que já se formam, que saem, estão chegando, são demandantes nos programas de pós-graduação, e nós temos uma outra etapa também a vencer. Então, acho que não compete apenas a discussão de permanência, né? E a professora Petronilha, eu acho que ela fez alguns questionamentos já lá nos idos de 2003, que é pensando assim, qual é essa dimensão da avaliação da política como um todo. Então, ela faz alguns questionamentos. Que dimensões toma a excelência acadêmica no quadro da igualdade racial? Que benefícios que traz para a formação de lideranças, para a competência de trabalhar em conjunto, né, de negociação a política de igualdade racial na universidade? O impacto dessa política nas práticas pedagógicas, nos conteúdos dos cursos, nos currículos e também nos processos de composição, né, do projeto político-pedagógico desses cursos. A repercussão também da entrada e chegada desses e dessas estudantes nos cursos tradicionais, quer dizer, quais são soluções para se pensar? Foi dito aqui, eu vou trazer um pouco os dados da Unicamp, que vai mostrando que a gente vai tendo uma classe média baixa e uma classe média que está entrando nessa universidade. Como é que a gente garante que as classes populares, né, o povo, vamos falar bem direto, o povão,
esteja de fato e permaneça. A gente acabou de ouvir uma fala aqui que é o resultado do que nós estamos falando. Então, eu acho que mais um outro questionamento também que a professora Petronila vai falar, a influência do convívio, né, acadêmico. Qual o impacto que a política de ações afirmativas passa a ter na cultura organizacional, na cultura das universidades que nós estamos? Então, é o que a gente está falando, a gente quer, não é só, a gente sabe que é demandante de bolsa, há uma demanda desse espaço, há uma demanda epistêmica, mas também precisa ter uma demanda identitária, de escuta, né? E aí de acolhimento e de pertencimento. Sem isso, gente, nós vamos continuar aqui dizendo, olha, avançamos, a gente permite a entrada. O que vai acontecer com o menino e menina que entrar lá, gente, o problema é deles, né? A gente vai padronizando todo mundo, aqueles e aquelas que incorporarem a cultura e os códigos permanecem e vão até onde der, né? Até onde, ou transpondo estruturas no sentido de superação de tudo isso. E aí eu, diferente dos colegas, eu trouxe os dados da Unicamp, eu não estou falando mais pela Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial, que eu presidi entre 2019 e 2021. Né? E aí também atuei como presidente da Comissão de Averiguação da Unicamp, né? Na implementação, na organização, na implementação, implantação, nem sei o que mais, né, Juarez? E aí eu já até agradeço os colegas que estão aqui, porque o Juarez estava naquele momento histórico, minha Frei Davi também estava lá no momento histórico, que assim, foi tiro, porrada e bomba, né, em todos os sentidos, porque né, nós tivemos um primeiro curso de formação, só para contar rapidamente, né, por causa do meu tempo aqui, essa história da Comissão de Heteroidentificação, a gente se reuniu e falou, vamos fazer, é agora. Então, a comissão, que é uma comissão consultiva, então a Unicamp não tem instância deliberativa para tratar de políticas de ações afirmativas, ela está inserida numa diretoria executiva de direitos humanos, que também não tem uma representatividade deliberativa, é consultiva. Então, qualquer ato ou ação que for feita na Unicamp, que hoje tem que responder por mais de 8 mil estudantes autodeclarados negros nessa universidade, acho que é bom a gente pautar isso, tá? Nesse universo aí de quase 24%, autodeclarados, nós não temos uma instância própria. O que a gente tem é essa instância, a subinstância da subinstância, que tem que ficar batendo de porta em porta, de pró-reitoria em pró-reitoria, de órgão em órgão, para fazer valer. Então, pensem nisso em 2019, quando as pessoas nem sabiam o que era isso, e era um corpo estranho na universidade. Então, eu agradeço os Juarez, Frei Davi, então, os colegas que assumiram esse compromisso público em início de 2020, quando nós tivemos a autorização em dezembro para que a comissão de heteroidentificação acontecesse, e tínhamos somente o mês de janeiro para montar o curso. Então também foi um curso que foi montado pelos e pelas estudantes que assumiram de pós-graduação, graduação. O Guilherme está aqui, ajudou também, o Robson está aqui, responsável pela parte técnica, dar a formação para as pessoas, fazer a formação, um encontro que nós tivemos que blindar politicamente, né, a ação que nós estávamos fazendo, e chamar os colegas das universidades aqui do estado de São Paulo, que foram lá, né, numa van, que a gente torcia que não desse problema, porque todo mundo estava lá dentro dessa van, saindo de Campinas, daqui de São Paulo para Campinas. Então a gente ficava assim, né, torcendo para que não acontecesse nada, porque todo mundo estava lá, inclusive o Frei Davi dentro desse carro. Então, foi nessa condição, gente, entendeu? E aí, para fazer pressão política externa, a gente fazia uma transmissão para que a gente desse visibilidade, porque não havia uma autorização, como não estou mais na presidência, eu posso falar isso, nós não tínhamos autorização
para falar que o procedimento de heteroidentificação da Unicamp iria acontecer. Então, pense os estudantes chegando, felizes, tal, passando, e chegar na unidade e falar: vocês não podem, vocês têm que voltar para trás e fazer o procedimento de heteroidentificação, porque não houve uma comunicação. Tá? Então, é isso que nós estamos falando, gente, Unicamp 2019. Tá? Nós estamos em 2023, vocês façam as contas, por favor. Eu acho que pode passar os dados. Então, gente, eles foram obtidos através da Conveste, uma solicitação que eu fiz, mas muitos dados e informações, eles não estão disponíveis lá publicamente. Tá? Eu vou passar, você me dá mais 6 minutinhos, por favor. Esses dados não estão disponibilizados, então a gente tem que ou ir pela camaradagem, ou então, né, o Unintan, que agora já defendeu, né, já não é mais, quase, tem que pedir pela SIC, pela Lei de Acesso à Informação. Né? Então, sem isso, a gente não consegue esses dados. Assim, eu havia comentado, né, a gente tem 3 ou 4 pessoas na Unicamp que têm acesso a esse banco de dados. Então, o que eu consegui foram esses, e eu acho que são importantes para a gente pensar essa lógica, onde se localiza a política de ações afirmativas, e o desafio que, quando nós pensamos com uma política pública efetiva, se a gente for pensar no ciclo de políticas em que nós temos um desenho da política pública, anterior a esse processo, a problematização de que existe um problema, de que nós temos que formular uma política, implantar. Só dela imaginar que podia viver isso de novo, então ela se isolava, ela não queria mais sair de casa, ter lazer, ela vivia só trabalhando, cuidando das filhas. Né? Então veja o dano que pode causar. Né? Ela tinha medo até de ir em qualquer atividade de lazer, porque para ela, primeiro que ela não tinha autoestima para isso, não se sentia bem, e ela também pensava que para que eu vou querer conhecer outra pessoa que vai fazer isso também comigo. Então imagina o dano para a vida de uma pessoa que trouxe, né, esse tipo. E é uma atitude que é o quê? Falar algo, né, verbalizar, não deixa marcas no corpo, mas deixa marcas na pessoa. Né? Às vezes o que acontece, essa coisa de humilhar, né, de tentar controlar ou proibir de trabalho, quantas histórias já acompanhei de mulheres que deixaram de trabalhar porque o marido, ex-marido, não queria que elas trabalhassem, por ciúme geralmente. E aí o que acontece? Quando elas se separam, se já atendi uma também, ela estava há 15 anos fora do mercado de trabalho e agora ela ia retomar com 55 anos. Será que vai ser fácil? Não. Até uma criança sabe que não. Então, vejam quantos danos pode trazer. Outra coisa que pode acontecer, às vezes com essa questão de controlar até as pessoas com quem a mulher vai sair, a mulher acaba se isolando, né? Não tem mais amiga, deixa de sair, às vezes se afasta até da própria família dela. E aí quando a pessoa, mesmo que ela consiga se separar, sair dessa relação violenta, muitas vezes as pessoas falam, agora, né, já rompeu o vínculo, né? Então é muito mais difícil também. Então veja quantos prejuízos podem acontecer. Tudo bem então para imaginar aqui, violência psicológica? Agora eu vou falar de uma outra violência que é pouquíssimo falada e muito frequente, que é a violência patrimonial. Alguém já ouviu falar disso? Não, vocês não sabem que vocês estavam bem. Você já ouviu falar de violência patrimonial? Porque não é tão falada. Então, a violência patrimonial tem a ver com o patrimônio, com os bens, com os objetos da mulher, e que também no meio da situação violenta vai ser prejudicado, né? Então, às vezes tem marido, ex-marido, ex-namorado, que, por exemplo, pega todos os documentos da mulher. Ele não está interessado em controlar ela, imagina a mulher ficar sem documento nenhum. Ou quebra objetos, já ouviram falar? Quebra o carro, quebra objetos na casa, prejudica. Quer ver uma forma bem difícil de a gente falar? Às vezes até o cara, então você quer se separar de mim? Não vou pagar a pensão. A gente sabe que hoje ele vai ter que, né, responder, a mulher pode ir atrás disso. Até lá ela vai ter que se virar com os filhos, né? Então esse é um tipo também, porque ela vai estar sendo prejudicada, né, nos bens, no uso do recurso dela.
pela falta do pagamento. Enfim, então esse é um pouco dessa violência patrimonial que é importante que a gente tenha consciência também, né? Então está tendo um prejuízo para os bens, as coisas materiais da pessoa. E de novo, né, gente, não é só coisa. A gente pode pensar assim, só ela arrumar o vidro do carro, ele quebrou. Né? No meio de uma situação violenta, a mulher vê aquele objeto quebrado, traz um profundo desgaste para ela emocional. O medo, né? Ela vai sentir aquilo como se estivesse quebrando dentro dela. Isso é o que a gente vê nos atendimentos, nos relatos, né? Porque é isso, então não é só uma coisa, tem um reflexo na pessoa. Um outro tipo que a gente não fala tanto também, que é a violência moral. Eu falei para vocês da violência psicológica, é quando a mulher, então, recebe xingamento, ameaças, né? A gente falou sobre isso. A violência moral é quando o agressor, ele fala para outras pessoas da mulher. Então, faz calúnia, fala, mas aquela vagabunda me traiu, mas ela fez isso e aquilo. Então, esse tipo de atitude é um tipo, porque imagina que está prejudicando a imagem da mulher para as outras pessoas do convívio. É um tipo de violência que vai trazer vários problemas também. Um muito comum que a gente tem hoje em dia, que a gente ouve, é a questão de divulgar fotos íntimas. Então veja, não é nem a questão diretamente nela, não é física, não é, acaba sendo psicológica, né, consequentemente, mas é moral, porque é como se desqualificasse a visão da mulher também para outras pessoas, né? Divulgar uma foto íntima na internet, por exemplo. Último tipo, que é não menos importante, não menos sofrido, que a Lei Maria da Penha vai falar, que é a violência sexual. Isso daqui era um ponto também que muitas vezes ficava camuflado no meio da violência contra a mulher, né? Mas ele nem bate nela, né? Que é a violência sexual, que é o quê? A mulher, uma das formas mais comuns, é a mulher ser obrigada a ter relação sexual porque tem um relacionamento com o agressor. Imagino que você já tenha ouvido falar, né? Então assim, mas é o marido, será que eu posso recusar transar com o meu marido? O meu namorado? Pode. Até pouquíssimo tempo atrás, era uma coisa mais comum, era achar, mas minha mulher, posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Né? Ter como se o corpo não fosse da mulher, fosse, né, do companheiro, do marido ou do namorado. Então isso é um tipo de violência sexual. Uma outra comum também, infelizmente, é a tentativa de regular até o direito reprodutivo. A mulher não quer ter filho. Aí o cara vai lá, fura a camisinha. Isso é um tipo de violência sexual. Né? Ela está sendo obrigada, está sendo imposto algo que ela não quer. Isso pode vir meio que junto com a outra violência que eu já falei para vocês, que é a psicológica. Né? Então, você não quer ter filho comigo? Então, vou terminar. Então eu vou sair com outras mulheres e você vai ter que ficar quieta. Né? Então veja isso tudo junto. Deixa eu levantar a mão. Tudo bem? Deu para visualizar então esses diferentes tipos de violência, lembrando que eles todos trazem prejuízos, né, emocionais, e eles podem acontecer junto. Né? O mais comum, inclusive, é acontecer junto. Ou, às vezes, no histórico do relacionamento, às vezes tem uma fase que está tendo um tipo de violência e às vezes vai aparecer outra. Estatisticamente, o que a gente vê nos estudos é que o mais comum é começar um tipo de violências psicológicas, porque isso, elas são mais difíceis, muitas vezes, de detectar, vão passando, então, em geral, a gente fala que vai tendo escalonamento, vai ficando mais intenso, com mais frequência, com mais profundidade, que vai gerando mal-estar e vai caminhando para outras também. Ou às vezes não, né? Isso não tem regra, né? O mais comum, então, elas vêm associadas. Para a gente pensar, então, no meio dessas violências todas, também tem um conceito que a gente fala em ciclo da violência. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa que está fora da situação vai falar assim, gente, o cara bateu nela. Termina, é tão fácil. Não tem isso? Né? Ou, gente, mulher apanhou, o cara tá xingando ela, fez uma violência moral, e depois passou 2 meses e ela voltou com ele. Gosta de apanhar mesmo, né?
Por favor, filme com cuidado, porque eu estou falando tudo isso, gente. Estou simulando aí, tudo não é isso, não. Às vezes alguém está dormindo aqui na palestra, vai pegar essa parte e não vai entender nada, porque eu estou falando isso. Mas então, não tem isso, vocês já devem ter ouvido, né? Então, todo mundo vai comentar. Não, então é que ela gosta mesmo, é mulher de bandido, gosta de apanhar, esse tipo de fala. Por isso que é importante, então, a gente entender que é algo complexo a violência de gênero. E não é tão simples. Às vezes a gente acha que vai ter uma solução simples. Primeiro motivo é porque a gente vive numa sociedade, numa cultura, a gente vai ter tempo de aprofundar isso, mas que reforça ainda hoje que a mulher tem um lugar subalterno aos homens. Né? Ainda, a gente vem avançando, mas a gente ainda tem esse lugar. Né? Se eu entrar num bar agora aqui na Paulista, entrar num bar cheio de homem e pedir uma cerveja e ficar tomando lá sozinha na mesa, qual será o impacto? Aí a gente pode reproduzir uma mesma cena com um homem entrando num bar bebendo sozinho. Será que vai ser igual? Não. E aí a gente fala, mas não é violência, isso tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Né? O machismo, por isso que eu falei, legal que os homens estão aqui também. Machismo, né, que é entender que tem uma hierarquia entre os gêneros, tem uma outra definição que a gente pensa do machismo, até que é fruto do machismo, que é o quê? É definir, é falar assim, ó, mulher é isso e homem é aquilo. E nenhum dos dois pode. Então, por exemplo, e o machismo faz mal para as mulheres, né? O resultado disso também é a violência de gênero. Só que o machismo também faz mal para os homens. Quando a gente fala para o menininho pequeno, não chora, você é homem, a gente está dizendo que ele não tem opção. Nasceu com pênis, não pode chorar. Né? Porque como que a gente pode definir, né, ali daquela criança pequena? Ou, não, nossa, que delicado, brincando aqui com o boneco. Então, vejam que o machismo é o quê? É você enquadrar uma mulher, um homem, em papéis já específicos. Então, uma mulher não pode querer ficar livre. Não, a mulher tem que ter o sonho de casar. E o homem tem que ter o sonho de ser galinhão para sempre. Vejam que são... E os homens sofrem com isso também. Os homens não são assassinados. A gente não pode dizer que é a mesma coisa, né? Mas os homens também sofrem com essa cultura machista. Então é por isso que a gente precisa estar juntos mesmo. Todas e todos e todes nessa luta para combater. Porque o machismo faz mal para todos nós da sociedade. Então, voltando um pouco na complexidade do tema, é por isso que é legal a gente entender a ideia do ciclo da violência, porque vai falar um pouco de como que é complexo. Não é só assim, apanhou, termina, se voltou é porque vai de apanhar. Não. Então, em resumo, o ciclo da violência vai estudar que as relações violentas, geralmente elas funcionam dessa forma. Que ciclo que é esse? Primeiro, casal no dia a dia, gente. Todo mundo que tem relacionamento, difícil não ter conflito, não é, gente? Já começa de manhã, um não botou a toalha no lugar certo, jogou em cima da cama, o outro saiu atrasado do trabalho, quebrou um negócio, o outro... Um queria fazer chegar em casa, está querendo conversar, o outro está cansado. Relacionamentos são difíceis, vai ter conflito. Vai passar o Natal na casa de uma família, da outra. Acabou o dinheiro, a gente vai fazer o que agora? Está apertado, o que a gente vai priorizar? Quantos conflitos que um casal não pode ter, né, gente? Faz parte. Então, o ciclo da violência vai dizer que no dia a dia a gente pode ter vai acontecendo um aumento da tensão. Vai acontecendo aquelas briguinhas, vai aumentando, começa uma acusação, um xingamento, um fala mais alto, o outro também. E aí o que é comum em situações de violência doméstica, a vítima ela vai ficando com uma sensação de medo. Porque ele começa a ameaçar, a chantagear, todos aqueles tipos de violência que a gente já falou, né? E a gente vai falar que aí ocorre o ataque violento, né? Que é como se fosse ali a gota d'água. O negócio vai aquecendo, esquentando. Tem um ato violento que pode ser qualquer daqueles tipos de violência. Também que eu estou falando, quebrou o carro, você falou. Quebrou o vidro do carro dela para ela não sair. Ou falou mal numa festa de família dela, de uma maneira mais intensa. Agrediu fisicamente. Então esse seria o momento de um ataque violento. O que geralmente acontece nas relações violentas depois de um ato intenso, violento? Tem um momento de certa, não uma ruptura, mas um afastamento. A vítima se assusta, fala, nossa, aconteceu isso? Ele me deu um tapa na cara?
Nossa, ele me xingou de vagabunda, nunca falou comigo desse jeito. Nossa, ele ligou para minha mãe para falar mal de mim. Então tem uma certa, vai aumentando a tensão, tem um ato mais violento e tem uma reação de certo recolhimento. E depois dessa etapa, o que costuma acontecer? O agressor fica arrependido, começa a falar de modo sutil, mais doce, pede desculpas, compra umas flores, uns chocolates. E aí a gente vai ter uma outra fase que é a lua de mel. Então ele começa a ficar muito agradável, ela, né, ela se sente seduzida e tal. Ai, vamos voltar. E aí depois acontece o quê? No dia a dia, conflito, agressão, lua de mel. Esse é o ciclo, tá? Vocês já viram situações parecidas? Então assim, por que é importante a gente entender essa lógica? Porque aí quando a gente fala assim, gente, mas a mulher voltou com o cara, não acredito. Aí vocês vão lembrar do ciclo. Né? Além de todas as complexidades que a gente pode pensar, situação financeira, filhos compartilhados, cobrança da família, que a gente ainda vive numa cultura que também é isso. Ai, não, a mulher separada vai ser mal falada, ai, mas aí vai cair na gandaia, sei lá o quê, e os filhos, vai ser ruim para os filhos. Essa é uma coisa que eu escuto muito. Na defensoria, como a gente atende muitos casais em conflito, de separação, enfim, é muito comum, uma coisa que vocês já devem ter ouvido também, que é, ai, mas é pro bem da criança, melhor a gente ficar junto. Uma briga, esses dias peguei um caso, a mulher grávida, o cara batia nela grávida, na frente da filha de 2 anos. Isso daqui é melhor para as crianças? Né? Um xingamento, uma desqualificação, conflito. Né? Então é importante a gente repensar essa ideia. Né? De se isso está sendo saudável, porque às vezes é em nome dos filhos que continuam juntos, mas está fazendo mal para eles, para elas. Né? E aqui, só para um adendo para vocês, pensando nessa questão do ciclo de violência, gente, uma coisa bem importante, porque às vezes, ou vocês, né, pode ser que ninguém está livre, né, a gente pode estar vivendo uma situação dessa, ou alguém que a gente conhece, tem um momento que é bem importante. Vocês imaginam aqui dessas etapas que eu falei para vocês? O cotidiano, aumento de tensão, um ataque violento e depois a volta na lua de mel. Que momento você acha que seria mais fácil você conversar com uma amiga que você acha que ela está em situação de violência? Qual desses momentos do ciclo? Sabe quando ela estiver na lua de mel, você vai falar, amiga, você está louca? Você está com esse cara e ela lá, olha como ele foi fofo hoje, me trouxe café na cama. Ela já está envolvida, né? Então, um momento que costuma ser bem importante, infelizmente, é o logo depois de um ataque mais violento. Porque é um momento que tem um certo distanciamento e a vítima fica assustada, assim, nossa, peraí, o que está acontecendo? Nesse momento é bem importante para acionar tanto a rede de proteção, o serviço, é nesse momento que as mulheres procuram a delegacia, a Casa da Mulher Brasileira, a defensoria, né? Quando elas falaram, nossa, o que é isso? Depois de um ataque violento. E a família, os amigos, né? Então é um momento que elas costumam estar mais abertas para ter crítica da situação e romper. Tudo bem até aqui? Vou falar agora então da rede de proteção de uma maneira mais breve, até porque a defensora Vânia já trouxe um pouco para a gente, já falou das medidas protetivas, por exemplo, né? Então é algo que a gente pode solicitar em proteção da mulher, né? Os juízes aqui vão analisar o pedido, né? Então as mulheres podem ou na delegacia